Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja o navio pirata ou Imanumi voador, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana, vamos entrar no mundo dos Isekais. Eu sou o Lucas e nunca fui triste, meu Botafogo ganhou e eu vou falar dos melhores animes que existem. Eu sou o Guilherme e os meus Isekais não envolvem atropelamentos de caminhões. Eu sou o Guaraná e às vezes eu acho que se Fuka tivesse tido um atropelamento por parte do caminhão e virasse um Isekai, teria sido um anime melhor. Mas com certeza, mano. Fica aí até, seria uma coisa até mais feliz, né? Porque o autor só sabe fazer coisa trágica, aquele autor desgraçado. E faria até mais sentido aí encontrar outra Fuka no anime. Não. Cara, isso que é pior, né? Praticamente um Isekai. Ele contou uma outra versão dela. Lua cheia hoje, né, galera? Tô olhando pra janela, lua cheia, pô. É a dica de quando está sendo gravado. Tá tendo lua cheia lá fora. Pra mais luas cheias e atropelamentos depois dos e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Never. Just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. De volta das recadinhos e e-mails. Bom, como eu disse, hoje vamos falar sobre o melhor gênero de anime que inventaram. Nunca fui triste. Nossa, minha musiquinha, eu não sei cantar, desculpa, eu sou escroto. Vamos falar sobre os Isekais, né? Vamos dar dicas de Isekais para vocês. E, cara, pra ser bem sincero, eu fui bem surpreso quando eu vi que essa pauta foi aprovada. Então, muito obrigado, Raul, por ter aprovado. Um agrado por parte do Raul. Raul que montou toda a pauta e na hora ele depois ele meteu o pé, ou seja, ele deu o golpe, né? Ele fez, tipo, ele fez como algumas pessoas fazem, né? Faz a merda e depois larga. Ele falou assim, se virem. Mas tô bem feliz. É um tema que eu poderia ficar aqui, gravar um podcast sozinho, fazer um monólogo. Mas estou aqui com meus dois amigos. Não fui aqui, não me deixaram sozinho. Então, ô Gui. Oi. Comece você, me diga qual é o Isekai que você gostaria de indicar para nosso público. Olha, o primeiro Isekai que eu vou indicar, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, Lucas. Manda. Se você fosse pra outro mundo, o que você faria? O que eu faria? Mas depende, eu ganharia algum poder? Depende da posição que eu faria. Você tem uma missão, você tem que derrotar o Rei Demônio. 99% dos Isekais. Você enfrentaria o Rei Demônio ou você abriria um pet shop? Eu não abriria o pet shop e muito menos agrediria a princesa. São duas coisas que certamente eu não faria. Então quem já conhece já sabe que eu tô falando de Hatagi Kemonomichi, né? Um Isekai onde o herói foi convocado para outro mundo, mas ele não tá se importando nem um pouco com a missão de derrotar o Rei Demônio. Ele quer simplesmente abrir um pet shop. É um anime aí curtinho, de 12 episódios, e é um anime de comédia, né? Ele ainda tem alguns estereótipos de Isekai, que, né, o herói é super poderoso. Para começar, esse cara, ele tá no meio de uma luta livre, e ele tá enfrentando o maior rival dele. E no meio daquele golpe, quase ali me lembrando, ou talvez
talvez fazendo uma referência ao primeiro episódio de Shurato, ele é teletransportado para outro mundo. E nesse outro mundo, a princesa que invoca ele diz que ele tem que derrotar animais e bestas malignas que perambulam pelo mundo, né, e que são capangas do Rei Demônio. Como o nosso protagonista, ele é um cara que ama muito os animais, ele acaba se irritando com a princesa e dando um suplex alemão ali nela, naquele momento. Então, isso com 5 minutos de anime, a gente já vê aquele estereótipo, né, do herói, do harém ali, ser todo destruído. E é um anime de comédia, um anime muito divertido de se assistir, um anime curtinho também. E na sua jornada aí, ele acaba, em vez de derrotar as bestas malignas, ele aprisiona elas, né? E faz ali um pet shop, que é o sonho dele. É um anime engraçado, porque o protagonista, ele ama animais. Então, em alguns momentos, a piada tá em você achar que ele é ali meio furry, sabe? Mas não é, ele só ama muitos animais, ele bate em adulto, em idoso, em mulher, em qualquer um que falar de fazer mal pro animal. É bom tu falar isso porque esse anime ele é do mesmo autor do Konosuba, e o Kazuma, ele dizia isso, né? Que ele é um grande favorável ao feminismo, né? Que ele bate em todo mundo sem distinção. Igualdade de gênero, né? É. Ele falava. É isso, ele é a favor da igualdade de gênero, ele bate em todo mundo sem distinção. Bate em demônio, mulher. O Ataque Monomichi tem um detalhe que é muito bom a gente lembrar, que o maluco fica o anime inteiro de sunga, né? Isso, com uma máscara de animal, né? Tanto que o nome de lutador dele é Máscara Animal, né? E aí o povo confunde ele com tarado. É muito engraçado porque você vai pra um mundo de fantasia medieval e tá andando ali de cueca e com uma máscara. O que as outras pessoas vão pensar, né? E um cachorrinho. E um cachorrinho, então o cachorrinho que foi teletransportado junto. E aí o grupo é um grupo que tem os clichês de personagem, né? Tem a personagem mulher gata, que é mais espertinha. Não, é bom levar lá que ele só gosta dela porque ela é meio gata. Aí tem a meio dragão, que quer comer tudo que ela vê pela frente, inclusive o cachorrinho do protagonista. Tem a vampira, que ela não é um animal, então ela apanha do protagonista o anime todo e vai entrando nos outros personagens. Tem os meio que não são bem os vilões, mas os personagens ali que se opõem ao protagonista, que sempre se ferram, né? Que é o homem-cachorro, um humano e uma mulher-gato, né? Uma mulher-cachorro, não me recordo exatamente como que é a orelhinha dela. Mas é um anime muito engraçado. Se você curte aquele humor meio Konosuba, você vai gostar bastante de assistir esse anime. E como eu falei, são só 12 episódios, né? É bem curtinho. Eu acho que ele é mais surtado que Konosuba, mano. Ele é bem mais surtado. Eu tenho até uma história engraçada pra esse anime pra contar, velho. Não é uma história tão engraçada assim, na verdade, mas é uma história com relação a esse anime, velho. Então, basicamente é o seguinte: quando ele saiu foi final de 2019, eu acho, ou começo de 2020, algo por ali. Aí, eu lembro que, tipo assim, nessa época, eu tava assistindo anime e tal, normal assim, mas eu não tava tipo, tão presente, assim, nas coisas relacionadas a anime e tudo isso. E aí eu, sabe, scrollando assim pelo Twitter, vendo as coisas, me vem, tipo, uma cena desse anime. E eu acho que eu já citei em outros episódios aqui do DMDA ou do antigo Animistic, falando o quanto eu gosto de wrestling profissional. Seja WWE, seja New Japan Pro Wrestling, seja, sei lá, várias promotoras de wrestling. E aí eu falei, é um anime de wrestling vindo? Porque o negócio tava, tipo assim, tava bem feito, os golpes estavam bem feitos, tinha uma coreografia legal, e eu pensei, veio mais um anime de wrestling, né, velho? A felicidade tomou conta de mim, assim, de uma forma, sabe, avassaladora. E aí depois eu fui ver que era um Isekai Furry, e eu lembro de ter ficado, tipo, muito puto. Falei, puta que pariu, velho. Achava que finalmente havia um anime bom de wrestling assim, velho, e me traz um Isekai Furry. Só que normalmente é bem divertido, cara. Tipo assim, claro, é divertido, sabe, se for pro seu estilo de humor, porque Konosuba é um anime famoso, e eu já encontrei pessoas que, nossa, falam que amam Konosuba, e outras pessoas que, tipo, não conseguem ver graça na comédia de Konosuba. Comédia, querendo ou não, é algo muito pessoal, é algo que tem que te agradar, então acho que vale a pena, tipo, você chegar e dar uma olhada em Kemonomichi e ver se aquele tipo de comédia clica com você, que se você gostar, pode continuar assistindo, porque vai ser uma experiência legal, cara. Tipo assim, não vai ser algo totalmente, sabe, tão bem desenvolvido assim, mas é um negócio que vai te fazer rir por uns 12 episódios e vai alegrar aí seu final de semana ou só quarta-feira à tarde aí, onde você tá louco esperando a sexta-feira chegar pra poder encher a cara de bebida. O Guaraná, ele mirou no Hajime no Ippo e acertou o anime da Centauro, muito bom. Ele acertou o anime da Centauro, né, velho? Esse anime está na Crunchyroll, né? E o nome lá é Kemonomichi Rise Up. Então, o título, se vocês forem procurar, é um pouquinho diferente do que eu falei aqui, né? Que foi Hatagi Kemonomichi. Na Crunchyroll é Kemonomichi
Rise Up. Tem dublado? Tu lembra? Só achei legendado. Pode ser que tenha dublado e eu não consegui encontrar. Inclusive, reassisti essa semana. Porque bastante dos isekais aqui, alguns que a gente até citou aqui. Tem alguns que tem dublagem. E dublagens boas. Já que o Guaraná falou dos animes que ele assistiu, Guaraná, cita um seu aí que eu espero que não seja tão bizarro. Ou será que vai ser? Ah, não acho que esse seja tão... Eu acho que esse é até comum, eu só peguei porque eu gosto dele. Mas enfim, Otome Game no Hametsu Flag Shikanaya Koreijoni Tensei Shiteshimachi. Putz, buguei na última palavra. Vai pra gravação isso, filho. Não vai conseguir não. Putz, que triste, né, mano? Mas eu vou falar de novo. Otome Game no Hametsu Flag Shikanaya Koreijoni Tensei Shiteshimachi. My Next Life as a Villainess Arrows Lead to Doom. São 2 temporadas que estou indicando, inclusive, sem assistir a segunda temporada. Olha que negócio incrível, não? Eu também só vi a primeira temporada e quando saiu a segunda eu falei assim, não precisava. Preguiça, né? Preguiça. Eu acho que eu até vou dar um motivo, tipo assim, vou tentar dar um motivo de por não ter assistido ainda. Tá, o estúdio é Silver Link, direção do Keisuke Kinoi, e a sinopse é o seguinte: Katarina Clays, uma herdeira abastada, bate a cabeça numa pedra e consegue relembrar sua vida passada. Ela descobre que está vivendo no mundo do jogo Fortune Lover, pela qual ela era obcecada em sua antiga encarnação, mas ela encarnou justamente na vilã do jogo, que tenta estragar os monstros da protagonista. No melhor final do jogo, Katarina é exilada. No pior final do jogo, ela morre. A vilã terá que evitar ativar as flags da perdição para criar um futuro feliz para si mesma nesta comédia romântica cheia de desencontros e mal entendidos. Eu sei porque tu gosta. Eu lembro que você é do fã-clube de Host Club. E aí, como ele tem umas pegadas meio... Esse era em reverso, tu curtiu. Ou não tem nada a ver, falei merda. Pode até ser, tipo assim, talvez não seja diretamente relacionado a isso, né? Mas no fundo, talvez você tenha, tipo, interpretado a situação melhor do que eu, sabe? Sendo bem sincero assim. Mas, cara, ele é um bom anime. Eu acho que ele tem vários problemas, mas ele é divertido. Os personagens são muito carismáticos. Ela, como protagonista, ela é uma protagonista boa. Eu gosto dela como uma versão de Catherine e tal. Eu gosto como ela leva, tipo, essa ideia de ser a vilã de um jogo, até porque essa não é uma ideia nova. Eu acho que tem outros animes e até, sei lá, acho que o Lucas deve ter vasculhado o mundo dos manhwas o suficiente pra ter achado a premissa também, porque eu acho que existe um ou outro ali nessa mesma premissa. Do cara ser vilão? Nossa, tem vários. O cara assumir o vilão de um jogo, ela ser o vilão de um jogo. Não é a primeira vez que isso acontece, mas eu acho que a forma como eles lidam nesse anime funciona muito bem. A comédia, ela sempre tá um pouco no ponto. Eu acho que o primeiro arco da primeira temporada, ele funciona muito bem. Não quero me adentrar muito pra não falar spoilers. Chega uma parte da temporada, assim, em que os episódios, eles começam a ser um pouquinho piores e, tipo assim, alguns deles eu acho que, tipo, ela dá uma decaída. O anime dá uma decaída no final, mas eu acho que ele é uma boa experiência pra você se divertir, pra você ver uma personagem legal, pra você ver personagens carismáticos e, sei lá, sabe, só se divertir mesmo. Eu acho ele um bom anime. Eu acho que o grande motivo, a gente falou no começo, assim, dessa conversa de não assistir a segunda temporada, um pouco assim, no final fiquei meio, sabe, broxado de assistir o anime, sabe? Mas ele é bom. Tem uma caída ali pelo meio. O final dele é melhor, inclusive, tipo, o final da primeira temporada ele não é ruim, mas, sabe, a queda ali que teve durante, sei lá, tipo, assim, episódio 5, 6 ou 7 ali da primeira temporada, ele dá, tipo, assim, uma desanimada. Mas ele termina bem. Eu ainda não assisti a segunda temporada. Eu vou assistir a segunda temporada depois desse podcast ou ainda nessa semana, porque aí, sei lá, a gente conversando sobre o assunto, bateu vontade de assistir, tentar sair um pouco do meu vício de ler as light novels de Index agora. Acho que, tipo, pra quem curte um negócio divertido, comédia romântica, pode ir pra cima. Eu acho que a parada que desanima um pouco a assistir a segunda temporada é o fato de você querer ver o anime devido a Katarina desviar da rota que ela vai se ferrar. Tu quer ver isso, tu quer ver ela desviando disso. Sim. E a partir do momento que o anime acaba e te dá a sensação, pelo menos, que ela já evitou isso, né? O que parece, a sensação é essa, que ela já se livrou do roteiro básico da visual novel, você fala assim, você fica desmotivado a continuar. O negócio das Dawn Flags ali, você resolve muito rápido, né, cara? Sim, ela é uma personagem muito carismática, mas como o anime, apesar de ter uma sensação de um Yuri ali, né, não vai, nada vai pra frente. Você entende, você sabe que nada vai pra frente. Eu não sei como é a segunda temporada, talvez a segunda temporada tenha calado minha boca, eu esteja falando besteira aqui, mas a sensação que eu tenho é que não vai se resolver. E aí, cara, a grande motivação que eu tinha, eu não tenho. Claro que eu acho que como mais Slice of Life, talvez eu deva ver a segunda temporada, assim, quando eu tiver, sei lá, sem nada pra assistir, o que é bem difícil, mas às vezes acontece, às vezes eu quero ver algo meio despretensioso e eu não quero começar um anime do zero. Sei lá, mano, às vezes tu tá ali de boa, deitado, e fala assim, mano, não quero ver um Bungo Stray Dogs porque, sei lá, é meio muito complicado, eu quero uma parada mais de boa. Vou ver uma segunda temporada de Otome Game aqui que é mais suave, mais de boa. Eu sei que tem uma personagem super da hora, que é a Katarina. Eu lembro que na época que saiu, a gente ainda fazia o Barotaku, e a gente até votou nela na nossa award de personagem mais carismática do ano, né?
né? A melhor protagonista feminina do ano. Assim, a gente votou nela porque realmente a Catarina carrega o anime nas costas. É uma personagem super carismática, super da hora. E como você disse, como meio que o plot que botava ali em xeque meio que morre, você perde a motivação de continuar assistindo. Mas pela personagem, vale muito a pena, mano. Vale muito a pena mesmo. Alguns animes, né, como você disse, você quer assistir ali pra passar o tempo. Você não precisa de um plot extremamente complicado ou uma coisa, um roteiro complexo. Você só precisa ali de algo divertido que te prenda a atenção e que faça você querer continuar assistindo. Eu acho que no caso de Isekai, tem muito Isekai genérico, né? Então o que faz um Isekai se destacar? Ou ele tem ali uma premissa muito diferente, ou então ele tem um roteiro que te prenda e esteja agradável de assistir. Então eu acho que esses são pontos importantes aí pra você gostar de um Isekai. Porque na maior parte sai muito anime genérico, né? E, por exemplo, esse anime aí que vocês acabaram de falar é um anime divertido que você fica preso ali querendo saber como que a protagonista vai dar os seus pulos ali pra não ter um final ruim. Então é bem interessante. Exatamente. Você falou sobre os genéricos, e o que eu vou indicar aqui agora é um que brinca muito com os estereótipos de Isekai genérico, assim, que é o Kage no Jutsurikyousha no Naritakute. Eu espero ter sido a pronúncia certa, mas eu chamo apenas de o Isekai da Eminência das Sombras, que ele teve 20 episódios pelo estúdio Nexus. O estúdio Nexus, que era um estúdio assim, ela pode até lembrar, que dava muito apoio nas primeiras temporadas de ReZero, né, por White Fox, mas acho que um dos primeiros animes que eles lançaram, o próprio deles, foi o Darwin's Game, que não foi um anime assim muito legal, né? Eu gostei de Darwin's Game. Cara, é pior que o Nexus, ele foi um dos grandes fatores pelo sucesso da primeira temporada de ReZero, no sentido assim de, claro que a White Fox, assim, na época ela tava melhor das pernas e tal, mas o Nexus como um estúdio, tipo, assistente, ele sempre funcionou muito bem. Com suas devidas polêmicas em assuntos que eu não quero entrar pra não ser processado, vai que alguém do Nexus escuta esse podcast e decide me processar, mas no geral, assim, ele é um estúdio que ajuda bastante. Eu não sei como tá hoje em dia, na verdade, porque já faz muito tempo da primeira temporada de ReZero, já faz muito tempo desde que talvez estúdios mudam muito do dia pra noite. A Dogaku, por exemplo, é um estúdio que, por exemplo, eu acho que mudou bastante de um tempo pra cá, que era muito maior do que era antigamente. Mas enfim, o Nexus no geral ajudou muito naquela primeira temporada de ReZero, mas eu acho que até hoje não é um estúdio tipo, ruim, sabe? O anime foi dirigido pelo Kazuya Nakashima e a sinopse é basicamente o seguinte: muitos admiram heróis e vilões, mas Shinji Kageno sempre desejou ser como aqueles que agem entre as sombras da história, percebendo que nunca seria capaz de conseguir atingir seus objetivos, se surpreende ao se ver reencarnado em um mundo onde tem uma falsa organização, como objetivo de agir como figurante qualquer, mas que trabalhem nas entrelinhas para confrontar o culto secreto que entrou em seu caminho. Eu falei, tipo, correndo aqui a sinopse, mas o anime é do moleque. O primeiro episódio começa com ele no nosso mundo. E o moleque é tipo o Batman, tá treinado. O primeiro episódio lá tem a mina lá que é sequestrada. E aí ele vai lá e salva a mina, artes marciais, maluco forte. E aí tu acha que vai ser sobre o anime, sobre literalmente o Batman do colégio. Tem esse diálogo que eu acho muito foda, que ele fala pra ele mesmo: não importa quanto eu treine, quão dedicado eu seja, quantas artes marciais eu aprenda, a partir do momento que o cara jogar uma bomba atômica, eu morro. Então, nada faz sentido, não importa. Eu nunca vou conseguir completar meu objetivo de ser uma eminência das sombras. E aí ele vai lá e se mata pra um caminhão. E aí, simplesmente, ele acorda no mundo que existe magia e ele fala: aqui tem magia, então aqui eu posso conquistar o meu objetivo. E é muito louco, porque eu lembro que eu comentei isso no Thunder, lá no Ressaca Friends. Eu chamava esse Isekai de o Isekai da Haruhi, porque a piada toda é que ele não sabe que tudo que ele finge que acontece é real. Tem um episódio lá que a irmã dele é sequestrada. Aí tem uma mina lá que ele ajudou no começo do anime, que ele fala assim: minha irmã deve estar aqui. Aí as minas olham assim para onde ele apontou, é aí mesmo que os caras pegaram. Pô, é aí, agora faz sentido. Só que ele falou zoando, e ele acha que as minas, por terem gratidão por ele ter salvo elas, entrou na brincadeira dele de fingir que existe uma eminência das sombras. Só que ele de fato, ele criou uma organização sem perceber. Então, o anime, ele brinca muito com todos os clichês, porque o protagonista, ele força os clichês a acontecerem. Tem uma cena que ele rouba, tipo, um piano, só pra ter uma cena dele tocando piano, enquanto uma mina lá tem uma cena super dramática e ele tá tocando piano. Mas aparece que, tipo, um pouco antes, que ele roubou aquele piano só pra fazer essa cena. Aí ele joga umas penas pro alto só pra ter a cena dramática do piano tocando com as penas caindo. É muito da hora porque tem esse fato de tudo que ele inventa é real, que nem ele sabe que é real. Ele diz que existe um culto chamado Diablo. E de fato existe, só que pra ele inventou aquele nome porque ele liu assim: Diablo, que é o nome do capeta. Vou inventar aqui. E de fato existe. Então
Então, pô, aí ele é super poderoso, ele finge que é fraco. Aí a irmã dele quer que ele seja forte, aí ele treina a irmã dele. Aí toda vez que ele treina com a irmã dele, ele sempre perde, mas ele meio que tá treinando a irmã dele, porque como ele sempre perde no limite, ele tá sempre treinando a irmã dele. Então a irmã dele sempre tá melhorando por causa das táticas dele. É um isekai que ele faz piada com todos os clichês, que o protagonista ele quebra meio que a quarta parede, porque ele faz piada com a situação, ele fala com ele mesmo, mas parece que ele tá falando com você. E aí ele conta, olha, eu vou fazer isso pra parecer tal jeito. E aí tem a cena do jeito que ele falou que ia acontecer, super dramática, super escrota lá, e não consigo expor em palavras quão da hora esse anime é, porque ele faz muita piada com essa escrotice, e aí no final acaba sendo muito da hora a cena. Às vezes tu esquece que ele fez o setup de propósito pra cena ser daquele jeito. Eu fico muito animado quando eu falo do meu Isekais. O Lucas, ele é o senhor Isekai, né? Ai, moleque, o Lucas falando de Isekai é um negócio assim, velho, que acontece a cada tempo, né? Tipo eu falando de animação ou de index, e aí o cara se anima, começa a falar e não para mais. Poderíamos criar um monólogo, eu falando sobre, sei lá, top 10 Isekais 2023. Watchmojo.com. É, mano, falando sobre os Isekais todo ano. Sim. Eu realmente recomendo esse anime. É um daqueles casos que eu recomendo o anime, porque ele realmente é muito divertido. É subjetivo, mas ele também entrega ação. Eu acho que é interessante porque ele entrega ação. Ele faz piada com o harém, ele faz piada com o clichê do underdog, ele faz piada com as cenas de Princesa em Perigo, sabe? Mas ele tem um roteiro, ele tem um drama ali que se desenvolve independente da piada. Então é um anime que ele consegue ter um roteiro, ele consegue ter uma história que anda, ele consegue ter personagens carismáticos, tem vários personagens assim que... Sabe aquelas cenas em primeiro plano, mas tem um personagem fazendo merda no segundo plano? Tem muito dessas cenas. E tem uma personagem específica do bando dele que ela é atrapalhada, então você tá vendo a cena acontecendo e aí no segundo plano ela lá fazendo cagada. Então você tem umas personagens muito carismáticas e tem a comédia, tem essa questão da galhofa. Só que a piada não é tão no estilo como o Hatage ou o próprio Konosuba, que é aquela coisa mais escrachada. Ele é um anime que faz piada de si mesmo. Ele é um anime que ele finge ser sério. Ele é um anime propositalmente cringe. Ele coloca todos os clichês, mas o protagonista ele vira pra você, eu vou fazer esse clichê aqui de tal forma. Como ele realmente ele é super poderoso, ele consegue. Ele tem uns meios pra fazer isso. Então, tem personagens carismáticos, tem piada e tem roteiro. Eu vejo que é um anime bem completinho. Perto do final, ele tem uma cena de ação espetacular, bem animada. É um anime não muito bem animado no geral, mas tem algumas cenas que são bem animadas. 20 episódios, então dá pra matar rapidinho. Já anunciaram a segunda temporada. Tem um weightzinho, mas bem leve pros padrões japoneses. O weight basicamente é decote e mina que tem peito grande. Algumas minas, mas não todas. Tem aquelas cenas de bunda, enfim. É bem longe do que a gente tá acostumado em muitos animes aí. É bem de boa. É 8 nível Konosuba, então não é muita coisa. Justo, eu vou pegar pra super, mas Mas realmente eu recomendo. Eu gosto muito desses animes que eles brincam com o clichê, como o próprio Konosuba faz, o Hatage que vocês citaram. Tem outro que eu vou citar mais pra frente também que brinca um pouco, mas eu gosto do fato que ele finge ser sério. O Konosuba, ele vira pra você e fala assim, eu sou uma piada. O Kage, ele finge ser sério, só que ele faz piada com ele mesmo. Então eu acho bem bacana isso. Tô suando aqui de tanta emoção. A minha próxima indicação é um anime onde o protagonista reencarna no animal, né? É óbvio que eu tô falando do Isekai da aranha, né? O Komudezuga. reencarnaram no Vulpix, mano, um animal. Ah, não. Ah, eu errei, né? A aranha não é animal, né? Rebobina aí. Não, é um animal. É um inseto, né? Inseto é animal? Não é inseto, é aracnídeo. É. Mas é um animal, mano, um animal. Eu quis chamar o Vulpix de animal mesmo, né? Mas ele tá certo, mas é um animal mesmo. Só que é outro tipo. Não, insetos são da classe do reino animal. Enfim, Gui, fale do seu Isekai da aranha, pelo amor de Deus. Basicamente, uma classe inteira de uma escola acaba morrendo e reencarnando num outro mundo. Algumas pessoas reencarnam como humanos, outras como monstros, que é o caso da protagonista, né? Que reencarna como uma aranha. E de uma outra garota que reencarna como um filhote de dragão. E é um anime muito interessante, porque... Ao contrário de alguns animes que o protagonista reencarna já todo poderoso, com habilidades diferenciais, a nossa protagonista no começo ela tem que basicamente sobreviver ali, lutar com os lagartos, com os sapos e trilhar ali. É um anime onde a protagonista tem muita vontade de continuar vivendo, né? E é um anime que está na Crunchyroll. Eu recomendaria que quem for assistir, assista dublado, porque a dublagem está
sensacional. A dubladora da protagonista fez um trabalho excelente, é um trabalho perfeito, porque é um anime onde a aranhinha tem muitas expressões, ela é muito caricata, então a dublagem torna o anime muito mais rico, né, em experiência de se assistir. Então, basicamente, essa garota, ela reencarna como uma aranha e os outros colegas de classe, alguns como humanos e tudo mais. E tem vários conflitos políticos acontecendo. A história, ela trabalha ali mais ou menos com 2 cronologias diferentes, né? Então é bem interessante todo o plot. Se você acha que tá acontecendo uma coisa, mas na verdade é outra, você até em alguns momentos vai confundir alguns personagens, né? Eu acho interessante que esse é claramente um daqueles casos de um anime que você vira pra ele e fala assim: você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Porque o anime, ele vai escalando muito, né, mano? Ele começa como sendo uma comédia assim descontraída, você não espera nada dele, e a história vai ganhando forma, que quando chega no final, mano, você entende. Quando você começa a entender o escopo político ali, cronológico. Porque no começo, assim, a gente tá dando meio que um spoiler, né? Mas no começo não tá claro que existe uma cronologia diferente. Você vai entender isso lá pro meio do anime. Isso, exatamente. Não é um spoiler que estraga a experiência, tá, gente? Mas assim, é um fato interessante que o anime, ele vai ganhando forma durante a evolução dele, e ele também cai num daqueles esquemas que o Guaraná comentou. Ela, em alguns pontos da história, parece que ela é a vilã, né? Ela é um monstro. Sim, exatamente. Isso é um barato. Eu gosto de sempre citar o Sekai da Aranha, porque é um anime que vai ganhando muita forma durante o desenvolvimento. Eu até brinquei com essa frase, né? Você vai ver o Sekai da Aranha pela curiosidade. Então, assim, pô, esse Sekai que a mina volta com uma aranha, vou ver pela curiosidade. Aí você vê um episódio, você vê outro. Quando você vê, você tá preso ali pela trama. Tem a comédia que é boa, é uma comédia bobinha, é uma comédia legal, mas com o tempo você fica ali pela trama mesmo. Sim, os personagens são muito interessantes, o universo em si também é muito interessante. Tem, como o Lucas disse, uma trama, tem ali um conflito político acontecendo, né? Personagens com ambições, você não sabe se a protagonista virou uma vilã ou não, porque afinal ela é um monstro. O que ela fez? Quais são os planos, né? Por que ela ou outra pessoa fez tal ação, né? Afinal, quem é ela, né? Por que ela reencarnou como uma aranha? São vários pontos aí que começa com a curiosidade, depois você fica preso ali pra saber. Como eu disse, a dublagem ajuda muito, principalmente nas partes de comédia, né? E é um anime interessante. Ele foge ali um pouco do que você tá acostumado no começo, é uma progressão totalmente diferente. Eu diria que, inclusive, a aranha não é a única protagonista da história, tem um outro núcleo com um ex-colega dela de sala, que pra mim também eu considero como protagonista, e em determinado momento vai ter ali um conflito entre esses dois, o núcleo da aranha e desse garoto. Então é muito interessante, é um anime que eu super recomendo. Tem na Crunchyroll também, tem dublado lá, tem 24 episódios e é muito interessante. Se você quer se divertir de uma forma leve e ficar preso, é o anime certinho, é o anime ideal pra isso. E Guaraná, qual é o próximo? Isekai Oji-san, Uncle from Another World. 3 episódios, direção de Shigeaki Kawai. Sinopse. 17 anos atrás, o tio de Takafumi entrou em coma, mas agora ele está de volta como um homem ressuscitado de seu túmulo. Logo, Takafumi descobre 2 coisas bizarras. Seu tio valoriza os videogames acima de tudo, e enquanto estava em coma, ele foi teletransportado para outro mundo como um guardião heróico. Agora, não só o Takafumi tem que ficar com o tio, que é literalmente mágico, mas ele também tem que colocar o cara em 2 décadas de história. Smartphones, internet de alta velocidade, tropos de animes modernos e o resultado traumático do Guerra dos Consoles dos anos 90. Cara, antes de começar a falar desse bagulho, pra mim não tem como não citar justamente essa parte da Guerra de Console dos anos 90, velho. Porque, como alguém... O Lucas sabe qual é o console que eu mais uso. O console que eu mais uso é o Switch. Então, durante os últimos anos, quando eu comecei a usar muito mais o Switch do que eu comecei a usar o PlayStation ou o Xbox, foram os consoles que eu, assim, durante minha adolescência e começo da vida adulta, basicamente, foram os consoles que eu mais usei. Sei lá, cara, eu não tinha tanto contato com os fãs da SEGA, com os fãs de Sonic, principalmente. E eu não sei se eu vou estar, sabe, ofendendo algum fã de Sonic nesse podcast, alguém que é muito, muito fã da franquia da SEGA mesmo, mas eu rio muito, eu gosto de rir muito do quanto a SEGA fracassou nos anos 90, cara. Seja com o Saturn. Não, fala isso, Pô, que frase feia. Gosta da SEGA fracassou, mano. Que isso. Não, desculpa. Acho que eu exagerei, né? Porque até que eu gosto das coisas da SEGA, gosto muito dos negócios delas. Joguei muitos jogos da SEGA quando criança, sabe? Mas vamos lá, vou refazer. Eu acho muito engraçado o quanto o anime fala, tipo assim, e reforça bastante como a SEGA perdeu a guerra do
console dos anos 90, principalmente pra Nintendo, né? E pra ascensão de outras montadoras de console por si só, né? Mas enfim, cara, Isekai Oji-san, eu não sei se eu tô roubando. Eu tô roubando, Lucas, em colocar esse anime? Não. Não sei, né? Porque, tipo assim, pela ideia de já não ser totalmente um Isekai, ele foi pro Isekai, mas ele voltou pro mundo dele, sabe? Então, contando. Ah, é um Isekai. Tem outro mundo? Tem. Ele interage com outro mundo? Interage. Ele foi pra lá em algum momento? Foi. Então tem Isekai. Sim. Seria um Isekai invertido? Ele vai na linha, quer ver? Do que tá tendo na temporada agora de abril, do maluco lá da porta, do porão, que é o maluco que ele vai. Ele tá no nosso mundo, ele abre o porão, vai pro outro mundo, volta, ele vai e volta. Então, ou sei lá, Digimon Isekai? Pra mim é. Então, ponto. É a mesma parada. O cara vai, foi e voltou. Sim. Cara, e eu vou ser bem sincero, eu me divirto muito desse Isekai Oji-san. Primeiro de tudo, porque quando eu assisti o trailer antes da temporada sair, eu falei, cara, isso aqui tem uma cara muito estranha, velho. Só que o anime ele é muito bom, cara. Ele é divertido, ele funciona bem, ele pega muitos elementos de Isekai assim, e, sei lá, faz piada em cima daquilo. Ele conta todas as experiências dele do Isekai. E eu gosto muito da ideia de você ter alguém que, por exemplo, passou 17 anos no Isekai, você tem toda. E você traz toda aquela ideia que sempre faltou, talvez, no anime, de você dar todo aquele choque de realidade no sentido tecnológico, sabe? Nos costumes da sociedade, tudo que mudou, o que aconteceu em 17 anos, desde a derrota da SEGA na Guerra dos Consoles. Eu tenho um amigo que ele até me deu uma revistinha aqui do Saturno, porque ele falou muito desse anime aí, que até a logo, uma das logos assim, que aparece na abertura do anime, é uma das logos de um dos games, se não me engano, Night into the Dreams. Eu tive que olhar a revistinha aqui do meu lado. Sim. Na abertura tem uma logo que é muito parecida com a do Night into the Dreams, de tanta referência que tem. E o anime faz muita referência, né? Os jogos da SEGA, principalmente, né? Tem a aparição do Joe Musashi de Shinobi, Street Fighter, principalmente o 2, né? Porque não foi um dos mais famosos, assim, durante a era de ouro da SEGA. O próprio Sonic, né? Não preciso nem dizer. É possível você falar de SEGA sem pensar no Sonic. Claro. E, cara, divertido demais, porque eu já falei, mas repito, eu gosto muito dessa ideia de você pegar alguém, assim, e colocar todo esse choque de realidade na pessoa. E o fato dele estar com o sobrinho dele, eu gosto muito da interação deles dois, porque pra mim, apesar dele ser uma pessoa que é mais velha do que ele, o cara passou 17 anos, tipo, num mundo de fantasia, sabe? Então ele volta pra sociedade com alguém com a mentalidade de um adolescente, praticamente, sendo bem sincero. É a ideia, pelo menos, que eu tenho. E eu acho que isso ajuda bastante nessa relação dos dois, sabe? Na conversa que os dois têm. Ele, tipo assim, reagindo pras coisas. Nossa, todo mundo aqui querendo ver o smartphone. E o cara te pressa lá no celular de flip, mano. Caralho, celular de flip, mano. Motorolazinho pica, mano. Pô, então, esse negócio, tipo assim, me pega demais, mano. Eu acho que é um anime divertido que explora muito bem essa ideia de Isekai reverso, tipo assim, consequências de uma pós-vida Isekai que precisava ser explorado mais em anime e explorou de uma forma, sabe, divertida e que consegue meio que te prender bastante em várias das cenas. Até porque não perde também os elementos. Você tem ali todos os flashbacks, tudo aquilo, tipo, da vida deles no mundo de Isekai. E quando parece que vem mais, eles só, tipo, cortam assim. Mas eu acho que é uma boa experiência. Eu acho que tá lá no streaming vermelho, né, na Netflix, tá? Dublado até, eu acho. Vão lá, assistam. Eu acho que vai ser uma boa experiência. Principalmente se você, tipo, eu acho que é pra todas as idades, sabe? Mas eu acho que se você tiver um pouco mais a minha idade aí, ou a idade do... Não sei a idade do Gui, sabe? Eu tenho 26, o Lucas tá um pouquinho mais velho. Tenho 32. Pois é. Eu já seria o tiozão do Isekai. Pois é. Principalmente se você for da nossa idade, você vai talvez se identificar mais com o negócio do anime. É uma boa experiência, pode ser assim sem problema nenhum, cara. Eu acho que se você conhecer mais sobre as guerras se você for um saudosista, digamos assim, é mais fácil você entender o anime. É um bom termo, cara. Acho que tem outras coisas também muito engraçadas. Por exemplo, ele vai pro outro mundo, né? Em teoria ele é o herói, só que ele é feio. Aí ele salva uma vila lá e o pessoal confunde ele com um orc, amarra ele e quer matar ele, cara. É muito engraçado. Né, velho? Ele é vendido como escravo, né, mano? Tem um Isekai que o plot é basicamente esse. Os pais do protagonista eram grandes figuras do mundo de fantasia. Só que, aliás, eram juntos, vieram pro nosso mundo e tiveram 2 filhos e tudo mais. Só que para eles virem pro nosso mundo, eles fizeram um acordo com a deusa lá. Falaram assim, olha, a gente vai pro nosso mundo, mas a gente vai enviar o herói de volta pra vocês. Pro mundo de fantasia não ficar sem um herói. Aí eles mandam o filho deles, quando o filho deles faz a idade. Só que o filho deles é feio. Quando eles mandam o filho deles por esse mundo, na hora que ele chega no mundo de fantasia, a deusa ela fala assim, não. Você não pode ser o filho daqueles 2 lá. Eles são lindos, são maravilhosos, são poderosos. Olha você é feio, você é estranho, você é escroto. Você não pode ser o herói do meu mundo. Que isso? Aí a mina vai lá, joga uma maldição no moleque e joga ele no meio do lugar dos monstros, assim, pra ele morrer logo. Só que o moleque, como ele é neto, ele é filho dos heróis, ele é super poderoso. Ele é feio, mas ele é super poderoso. Só que, tipo assim, ele não é tão feio assim. Ele só é estranho, mas não é feio. O Oji-san é feio mesmo. O moleque só é
O moleque só não é o gostosão dos isekais. O moleque só não é o Kirito. Mas o moleque também não é tão feio assim, não, irmão. O Gui falou desse fato do protagonista ser feio. E eu lembrei que existe um isekai que o plot base é o fato do moleque ser feio e virar o herói do mundo sendo feio. E é um isekai bom, tá? E é um isekai bom. Eu posso até recomendar ele aqui. É um isekai bom. Isekai bom. Eu achei engraçado esse lance da guerra de consoles. Ele fica mó triste quando ele descobre que a SEGA não tá com um console no topo, né, e tal. Mas tem outros elementos muito engraçados. Tem a Elfa que ajuda ele e tem uma relação engraçada com ela também. Então é um anime que vale a pena. Mesmo que você não curta tanto guerra de console, não esteja por dentro disso, dá pra se divertir bastante com a obra. Esse eu já citei ele aqui inúmeras vezes. Eu já citei tanto que é um anime que, de novo, é um daqueles casos que você fala assim, você tem minha curiosidade. Aí depois você fala assim, tá bom, agora você tem minha atenção. Que é o Chinchou Yusha Konuyusho Gaore Tsusue Kuseni Chinchou Tsugiro. O nome é muito difícil, então eu falo que é basicamente o Isekai do herói precavido. E aí todo mundo já sabe qual é quando eu falo que é o Isekai do herói precavido, que foi um anime pelo estúdio White Fox, que a gente comentou anteriormente, com a direção de Masayuki Sakoi. E a sinopse é a seguinte: uma deusa invoca um herói para ajudar em um mundo parecido com a de um jogo no modo difícil. Mas embora o protagonista invocado seja completamente overpower, ele é ridiculamente precavido quanto a qualquer situação, desde comprando 3 sets de armadura de reserva a seu ataque mais forte para matar um simples slime, só pra garantir. A história acompanha as aventuras dos dois nesse mundo. Enfim, essa vai ser a sinopse, acho que é a sinopse da Crunchyroll. A deusa Restart, ela invoca o Seiya, né? O Ryujin Seiya. Mano, o moleque é muito bravo. O moleque é parrudão, fortão. Mano, o moleque é estileira e é super poderoso. Só que as deusas, elas são deusas de vários mundos, né? Existem várias deusas e cada uma é meio que responsável por assim, você vai ser a deusa guardiã desse mundo, você vai ser deusa guardiã de outro mundo. Enfim, elas meio que se organizam lá, tipo uma grande society de deuses, assim dizer. E aí, quando a Restart invoca esse cara, ela fica meio tiltada, porque ela fala assim, vai lá e derrota esse cara. Aí ele fala assim, não, pera aí, eu tô fraco, mas então você tá level máximo. Não, mas eu tenho que upar aqui, me preparar, comprar poção. Pô, mas é um slime. Não vai que eu chego lá, o slime tá escondendo poder, não. Aí, mano, tem uma cena porque basicamente, tipo assim, tá o slime e ele joga 3 vezes o ataque mais poderoso dele e a mina fala assim, não é possível. Ele é desconfiado de todo mundo. Mano, é ridículo, mas é da hora, porque as pessoas não acreditam que, tipo, ele tá fazendo tudo aquilo só pra matar umas criaturas tão fracas, toda a preparação dele. Toda vez que ele vai pra uma missão, ele para assim, não, vou fazer aqui 1000 abdominais. E aí vai lá, faz 1000 abdominais, 1000 flexões, faz tipo todo o treinamento do Saitama. Só curiosidade, vocês assistiram esse anime? Não assisti. Eu não assisti, mas eu ouvi falar muito bem dele. Como você falou, pelo nome, quando você começou a falar, eu não me toquei, mas você falou o herói precavido. Eu ouvi falar bastante boas críticas, né? Críticas positivas sobre ele. Mas pelo que você falou, parece ser muito, muito interessante mesmo, porque o cara vai usar o ataque mais poderoso no slime, velho. Ele é um anime, assim como esse Isekai da Aranha, ele é um daqueles animes que você vê só pela piada do plot, que é o que chamou o anime, né? Você vê assim que é um cara overpower, super precavido, então você vai lá e vai assistir por isso. Só que assim como é o Isekai da Aranha, eu acho que ele é um pouco mais enxuto nisso, eu acho que é mais plot twist mesmo. Quando vai chegar perto do final da história, você descobre que existe um motivo da deusa gostar tanto dele, se importar tanto com ele, mesmo sendo esse cara meio escroto, porque durante a história ela vai se apaixonando por ele, e você entende o porquê, e você entende também porque ele é precavido, e porque eles têm essa relação de proximidade. É uma paródia, né? É uma piada, mas eu acho muito interessante como o autor, ele conseguiu dar um sentido para a história do anime. Ele conseguiu dar sentido para a personalidade dos personagens e para a relação entre eles. Eu achei isso muito bacana. Então, quando me perguntam assim para indicar um Isekai, eu gosto de pensar nesse anime porque vai te entregar uma reviravolta que, pô, mano, eu acho que quase nenhum Isekai, pelo menos assim, de cabeça, eu não lembro de um Isekai entregar isso. Eu lembro de animes como, sei lá, Zetsu no Tempest. Zetsu no Tempest tem uma reviravolta nesse nível, entendeu? E eu gosto muito dessas reviravoltas que você não vê vindo, né? Você não consegue perceber que a história vai te entregar isso. Porque é uma história de comédia, é uma história de paródia, é uma galhofa, entendeu? E aí, do nada, você toma uma porrada muito grande, de densidade mesmo, de conteúdo, de informação.
ação. Vocês vão pela comédia, não adianta. Vocês vão pela comédia, vocês vão pela galhofa, vocês vão de novo. Assim como o Edição, o Hatage, animes que você vai muito pela piada, mas eu acho que legal recomendar, porque quem assistir e achar que o anime vai ser só isso, vai levar uma puxadinha de tapete aí que não vai contar com isso. Eu acho que o importante é se divertir. Virtam-se. Seja dando risada, seja com um enredo que te prenda, seja com personagens legais, seja com o protagonista apelão. Então, assim, o importante de assistir anime é a diversão. Então, como a gente conversou um pouco antes de começar a gravar, tem muito Isekai ruim hoje? Tem. Mas por quê? Porque sai muito anime de Isekai em cada temporada. Então sempre vai ter os Isekai genéricos, os ruins, mas tem coisa boa também. Eu sempre comentei que anime ruim vai ter em qualquer tipo de gênero, demografia, temática. O Isekai, hoje em dia, ele virou um gênero pela quantidade de obras que tem saído desse estilo. Mas ele é mais uma temática do que necessariamente um gênero, né? Assim como nos anos 2000 ali, até 2012, não, até mais, até 2016, você tinha ali muita temática das escolas de magia. A galera aí que assistia mais tempo, principalmente nos anos 2010 aí, vai lembrar que teve um ano que saiu na mesma temporada o Hakudai Kishi e saiu o Asterisk, Gakuzen Toshi Asterisk. Os dois animes, o primeiro episódio são iguais, literalmente iguais. É o mesmo roteiro do primeiro episódio, literalmente, sem tirar nem pôr, sabe, Gui? Tipo assim, se eu te contar, como foi o primeiro episódio de Hakudai? Aí eu vou te contar. Aí você vai falar, como foi o primeiro episódio de Gakuzen? Eu vou te contar. E você vai falar assim, mas eu tô te perguntando do outro anime. Eu falo assim, não, é realmente, o primeiro episódio dos dois animes é igual. O cara é foda, mas ninguém sabe que é foda porque ele é ranqueado como um bosta. Aí ele encontra a mina mais foda do rolê. Aí eles se desentendem porque ela acha que ele assediou ela. E ele não fez isso, mas ela acha. Então ela desafia ele por um duelo. E aí no duelo, ela descobre que o moleque na verdade é pica. E ela fica puta porque todo mundo acha o moleque como um bosta. E ela entende que o moleque é da hora pra caramba, além de ser forte. Voltando pro tópico inicial, tem vibes. Nesse ano de 2016, 2015 ali, saiu muito anime. Até antes, mas ali nos anos de 2010 ele saiu muito anime de escola de magia, né? Saiu naquele molde meio Negima. Marrouca. Tem Marrouca. Pô, assim, Marrouca talvez seja o maior deles. Mas tem outros, né? Aí depois veio o Hakudai Kishi, você tem um pouquinho mais ali no meio o Blade Dance, você tem o World Break, você tem vários animes ali medianos, ruins, bons, mas a real é que você tinha vários animes de escola de magia ali. Na mesma vibe que hoje eu tenho com o Isekai, eu tive uma vibe com animes de escola de magia. Eu assisti muito anime de escola de magia. É um tópico que eu posso fazer aqui também. Assim, Zero Tsukaima, que é um pouco mais antigo, mas também é escola de magia. Eu acho que isso é um pouco de tendência, né? Lembra? Anos 90 ali, quando a gente era criança, era tendência a ter torneio de arte marcial em todos os animes, né? Então, acho que o Isekai é algo parecido, vai pra outro mundo, né? Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, tudo envolvia ali torneio de artes marciais, né? Então, eu acho que são épocas e as suas próprias tendências. Mas eu acho que o problema é que o pessoal pega isso e aí tem um ranço com essa temática demais, entendeu? Assim, por exemplo, o Isekai da Ministra das Sombras, né? Do Kagi que eu falo, né? Kagi Jutsu, alguma coisa lá, que eu não consigo falar essas palavras grandes em japonês. É um anime legal, mano, mas o pessoal tem tanto ranço que o pessoal não se dispõe a assistir. Tá. E aí tem uma galera, assim, que é crítica a animes, crítica de animes, melhor dizendo, que pega pra assistir e mete a porrada no anime. Mas mete a porrada não porque o anime é ruim, mete a porrada porque a pessoa vai assistir já com uma vontade, já com uma predisposição a falar mal do anime. Eu vejo muito isso acontecer. Alguns grupinhos de críticos de anime, entendeu? Fala assim, não, esse não quero nem ver, porque vai ser uma bosta. E aí o cara perde várias obras que podem ser interessantes, como algumas que a gente citou aqui. Realmente, você pode chegar lá e falar assim, pô, não é nada disso, eu não curti. Mas se você usar nossa listinha aqui, mano, você pode ter certeza que você vai conseguir achar boas obras aqui. Seja pela ação. A maioria que a gente falou aqui é mais comédia, porque o Isekai tem esse problema que ele tenta ser muito sério e mantém sendo genérico, ele não sai muito legal. Ele não sai algo legal, como Overlord. Overlord eu acho que é bem legal. O pessoal meio que cansou de Overlord porque o que o Overlord fez, muita gente fez depois, e aí o Overlord virou clichê. Mas como ele é o clichê se ele veio antes? É meio engraçado, mas enfim, acontece isso. E o outro ponto que eu gosto sempre de citar é o Isekai ele veio pra resolver um problema do Battle Shonen, porque o Battle Shonen, ele é o inverso. Eu gosto de pensar que o Battle Shonen é sempre aquela história do moleque que é fraco, mas tem um grande talento, né? Se você pegar qualquer, sei lá, 90% dos Battle Shonen, a história é essa, que é o moleque que é fraco, mas tem um grande talento, ou tem algo nele que exponencialmente tem um potencial de crescimento muito maior que os outros, sei lá, tipo Naruto, que tem a raposa e tem o poder lá dos 7 caminhos lá, e enfim, e aí é um poder muito exponencial pra crescer. Enfim, mas com o Isekai você consegue resolver
resolver o problema de inverter isso, de botar o cara forte desde o início, mas dar a ele a dificuldade de ter que se inserir no novo mundo. Então, eu achei legal, como qualquer obra, como Battle Shonen, como shoujo, como romance, tem romance legal, romance ruim, como qualquer obra, como qualquer gênero, vai ter obras que vão saber aproveitar esse tema e outras não. ReZero, que a gente já teve podcast das 2 temporadas, a gente já citou ReZero aqui inúmeras vezes, é um Isekai e é um Isekai maravilhoso porque ele consegue explorar isso, né? Tirar o melhor disso, trazer isso pra história, trazer a importância disso pra história, porque muitas vezes o que incomoda a galera é que o personagem, ele meio que se esquece que ele veio de outro mundo. Eu acho que isso que incomoda muita gente, o personagem esquece esse fator Isekai. Parece que ele viveu a vida inteira naquele mundo, então, ou era só um cara isolado naquele mundo ali. E o ReZero e o Kage, como eu citei, são animes que eles conseguem explorar o fator Isekai. Explorar o fator desse cara, aquele do protagonista vir do outro mundo. Tem até Isekai do Yantia, né? Vai sair um mangá agora aqui no Brasil, então o Yantia de Dragon Ball Z, né? Uhum. Então tem Isekai de tudo, praticamente, né? Divirtam-se, né, cara? Só isso. E Isekai é assim, mano. Tem nenhuma novidade. O Raul, se ele participasse, ele ia citar Shurato, mano. Shurato é pai dos Isekai. Tem outros. Tem o Shurato, ele é dos anos 80, mano. Você tem ele Hazard, você tem as Guerreiras Mágicas de Hayley. São Isekai, mano. Tudo ano 90. Então Isekai não é novidade. Digimon, mano. Digimon é Isekai. Eu tinha essa discussão se Digimon era Isekai ou não, porque, por exemplo, Sword Art Online pra mim não é Isekai. Sword Art Online, Log Horizon. O jogo, né? Você falava desde sempre, né? Que você não considera. Mas como Digimon, eu aprendi que são mundos independentes. O Digimon são mundos independentes, não são mundos de jogos, são realidades alternativas. Eu falei, então é Isekai. Não é um jogo, é Isekai. Enfim, não é novidade Isekai. Não surgiu há 5, 6 anos atrás. Uma parada que tá aí desde sempre. Existe uma tendência, como o Gui falou. Assim como no ano de 2015, não foi inventado os animes de escola de magia. Sempre existiram. Mas existe um movimento de tendência que eu achei, sendo honestamente, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu diria que em 2023 essa tendência teria diminuído, teria desacelerado. Ela não desacelerou ainda. Talvez porque a indústria começou a explorar tipos diferentes de Isekai. Então, eles entenderam. Tem mais merda que tá saindo. Muita merda ainda. Nossa, eu peguei um Isekai recentemente do moleque lá que era aristocrata. Nossa, o anime é muito ruim. É ridiculamente genérico. Tem 2 temporadas já isso aí, né? Saiu agora em abril. É o do aristocrata lá, você falou? Que o moleque, ele renasce no novo mundo e ele é filho de um nobre lá. Que ele tem que esconder, né? Esse bagulho tudo. Na temporada retrasada, teve o do Exorcista, que era legal. Uhum. Mas tem uns assim que é totalmente genérico, que não faz sentido nenhum, não tem por que tu ver. Mas tem muita coisa boa, né? Então, a regra é clara, né, Guaraná? Lê a sinopse e faz a regra de 3 episódios. Só os que assistiram Kenja no Mago aqui, né, velho? Não, pior que eu li o mangá de Kenja no Mago e o mangá é foda. O Lucas hypou Kenja no Mago. Eu hypei porque eu li o mangá e mangá tem um fator de imaginação que fazia tudo ser mais legal. Aí quando eu vi animado, eu pensei, não é tão legal assim. Eu hypei muita coisa, né, irmão? Pô, mano, mas vamos lá. Todos os Isekais que eu leio, vira anime. Aí quando sai o anime, eu só quero ficar hypado porque eu quero ver aquilo animado. Então eu sou sempre suspeito pra falar. Tudo bem. Bom, e você, ouvinte? Você gostou do podcast? Você tem Isekais pra recomendar? O que você acha sobre animes Isekais? Por favor, mande um e-mail para podcast@mundodosanimes.com. E claro, se você quer nos ajudar, quer fazer aquela ajuda, quer bancar nossas viagens, nossos equipamentos para ir para os eventos de animes, melhores equipamentos para gravarmos nossas baboseiras, nossas bobagens, nossos Isekais com melhor qualidade, você pode fazer aquela ajudinha para catarse.me/MDA. Você pode ajudar aí a partir de R$5 até o infinito, mas R$5, aquela coxinha, aquele Guaraná que você toma, você pode nos ajudar. Opa, eu esqueci que tem um membro do podcast chamado Guaraná, não posso falar. Aquela coquinha gelada que você toma, você pode você pode nos ajudar aqui. Então, faça assim como o Bruno Rezende, o Carlos Petroni, o Guilherme Loureis, o Henry Yamaguchi, o Marcos Paulo e o Thiago Patês. Venha nos ajudar. Até o próximo podcast e tchau. ふと気づいたんだなくしたもの振り返る時は遅く伝え続けていたはずなのに I passed the right is on your line だから僕は急いでいたんだ不確かな未来へと日々は遥か遠く
気づいたんだ